Vocês também? Bom, Deus tem conduzido a vida de todos aqueles que se colocam em suas mãos. Eu recebi a notícia hoje que nós vamos, a equipe de evangelismo irá voltar por volta desse ano de 2012. Estarei aqui com vocês mais uma vez, o pastor Robson Menezes, que substituiu o pastor Raimundo Gonçalves, estará também com vocês nesse período de evangelismo de 2012. Nós não sabemos ainda a data nem o local, mas existe uma grande chance, talvez esse evangelismo ocorrer aqui nessa igreja, ou talvez provavelmente na igreja central. Mas, amém! Vocês conviverem mais um período juntos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Eu não estou me ouvindo muito bem, mas se vocês não, está bom. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, texto para a mensagem dessa tarde. Tudo bem ali com esse casal? Filha? Tudo bem? Outro aqui? Os amigos? Tudo bem? Vou começar a cumprimentar que eu vou fazer justiça dos amigos ali no fundo. Que bom vê-los. Estou me ouvindo melhor agora. Ok. Vamos orar, vamos pedir a presença de Deus. Peça para Deus continuar falando com você agora. Peça para Deus ter uma mensagem especial para vocês. Tudo bem aqui na frente? Tudo bem com você? Bem-vindo. Vamos orar? Vamos falar. Fale com Deus primeiro, depois farei mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que já tivemos, mas especialmente nessa tarde, obrigado porque temos condições de abrir a Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, sentir a Tua presença. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Muito obrigado por esse momento onde Miguel, sua esposa, João Carlos, irão se batizar, Pai. Que esse seja um momento especial na vida deles. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a chegar nesse momento tão importante da vida. Talvez o momento mais importante, o momento de decisão ao teu lado. Que eu possa estar com eles também nesse momento, fortalecendo a vida deles, a escolha, e que depois desse dia eles se tornem ainda mais filhos e filhas do Senhor, para poderem viver uma vida ao teu lado e ao mesmo tempo para poderem pregar o Evangelho unidos conosco. Fala conosco agora, continua conosco. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Me ouve, igreja do cachorro? Me ouve? Capítulo 9, livro de Atos, na Bíblia diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho. Queridos, os cristãos não tinha o nome igreja, se chamavam o povo do caminho no começo. Então, a Bíblia diz, Paulo estava buscando cartas para perseguir alguns que eram do caminho, ou seja, para perseguir os cristãos, assim homens como mulheres, que os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco,
Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, porém, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Paulo viu isso e pôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu mostrarei para Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Paulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu no caminho por onde vinha, para que recupere sua vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os seus discípulos. Vamos parar por aqui. Queridos, esse é o momento da conversão do apóstolo Paulo. Existem muitas lições que nós podemos tirar da vida de Paulo. Eu quero destacar algumas delas. Paulo foi um homem que durante muitos anos da sua vida, ele viveu na sua visão, pela sua ótica. Paulo estava vivendo e viveu durante muitos anos da sua vida, imaginando que estava fazendo a coisa certa, imaginando que estava seguindo o caminho certo. Durante muitos anos da vida de Paulo, durante muitos momentos da vida de Paulo, Paulo tomava decisões que na sua visão ele estava fazendo a vontade de Deus. Há dentro do teu coração e do meu coração, e eu sempre digo isso, um desejo de fazermos a coisa certa, um desejo de andarmos no caminho certo. Ninguém em sã consciência, ninguém que raciocine, que pense, que avalie a sua vida, fará planos para poder viver uma vida de sofrimento. Ninguém planeja a sua vida para sofrer. Ninguém faz planos para ser infeliz. Ninguém se casa para se separar. Ninguém se alimenta para ficar doente. Ninguém tem filhos para ver os filhos andando por caminhos errados. Mas você e eu, quando nascemos nesse mundo, nascemos com uma tendência, com uma inclinação, com uma natureza que nos impulsiona, sem você fazer força, a andar pelo caminho contrário ao caminho de Deus. Nós nascemos nesse mundo e não precisamos nos esforçar para fazermos aquilo que é errado para nós. Quando você olha para esse mundo e vê tantas pessoas fazendo coisas terríveis, e você muitas vezes pergunta: como seres humanos podem fazer as coisas que vemos? Sabe por quê? Porque o ser humano nasce com essa natureza.
E ele vai fazer aquilo que não deve fazer a primeira vez, e faz a segunda vez, e faz a terceira vez. E quando ele menos espera, um ser humano que não é dirigido por Deus, um ser humano que não nasceu de novo, um ser humano que não recebeu um coração novo de Deus, simbolicamente falando, um coração que quer fazer o bem, um coração que quer andar segundo a vontade de Deus. Quando o ser humano que nasce nesse mundo não recebe, ou não se deixa ser influenciado por Deus, não se deixa ser transformado por Deus, ele fará coisas que ele nunca imaginou fazer. Vocês acham que alguém nasce nesse mundo planejando tirar a vida do outro? Vocês acham que uma criança que nasce nesse mundo, ela cresceu imaginando se tornar um sequestrador, um assaltante, um viciado em drogas? Você acha que uma criança que nasce nesse mundo, havia um plano para ela um dia se casar e construir a própria família? Mas a Bíblia diz que separados de Deus, nem eu, nem você e ninguém nesse mundo teríamos condições de fazer o bem. No nosso coração, na nossa cabeça, muitas vezes raciocinamos e pensamos e planejamos fazer a coisa certa, mas sem Deus, sem a visão da palavra de Deus da Bíblia, por mais sinceros que você e eu possamos ser, não saberíamos escolher o melhor para nós. Por que muitas pessoas sonham em ter um casamento feliz e acabam sofrendo no casamento? Vocês acham que planejaram isso? Não planejaram. Mas quando se casaram, se não se casaram conhecendo a palavra de Deus, conhecendo os caminhos de Deus, poderão correr o risco de terem escolhido um companheiro ou uma companheira que no futuro acabará trazendo tristeza para a sua vida. E com certeza não era plano da mulher nem do homem causar com o outro isso, mas separado de Deus, nós não nos casamos da maneira certa. Separados de Deus, não comemos as coisas certas para a nossa saúde. Separados de Deus, não usamos o nosso tempo de maneira adequada. Assistimos coisas que não deveríamos, fazemos coisas que não deveríamos. Começamos a ir em lugares que pensamos que vamos nos divertir ali nesses lugares. E quantas vezes trazemos miséria para a nossa vida, sem a presença de Deus, acabamos nos tornando viciados, por exemplo, em drogas. Não estou criticando as pessoas que usam drogas, não estou criticando as pessoas viciadas em bebida. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado, porque o pecado destrói você e a mim. Quem aqui já não fez algo que se arrependeu? Eu já fiz, e não uma vez, muitas vezes. O pecado é atrativo, o pecado se mostra, a princípio, parece que vai trazer algo para você. E se você não nasceu de novo, ou se você largou de Deus por algum momento, você correrá o risco de viver uma vida sem sentido. Eu quero dizer uma coisa mais para aqueles que nunca nasceram de novo. Eu não estou dizendo somente para aqueles que não se batizaram, porque você pode ter se batizado, mas nunca ter entregue o seu coração de verdade. Então eu falo para aqueles que nunca se batizaram, para aqueles que se batizaram e talvez não nasceram verdadeiramente de novo. Se existe um vazio no seu coração, se você tem falta de sentido para a vida, se você se deita à noite para dormir e você não tem paz no coração, se alguma coisa te entristece, te angustia, te faz chorar, te faz não ter a esperança do hoje, do amanhã melhor, talvez você não tenha ainda permitido que o Espírito Santo entre no seu coração. Eu não estou dizendo que você não possa falhar na sua caminhada cristã. Todos nós podemos falhar. Se em algum momento largamos de Cristo, falhamos. Não estou falando desse tipo de problema. Estou dizendo que se você não se sente feliz, se você sente que falta algo na sua vida, eu quero te dizer uma coisa com todo o meu coração. Provavelmente falta Jesus de uma maneira maior. Ah, mas eu acredito em Deus, eu acredito em você.
Ah, mas eu tenho fé do meu jeito, eu acredito em você. Mas, queridos, eu vivi 20 anos acreditando em Deus, 20 anos tendo fé do meu jeito, mas sem estudar a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, sem pedir para Deus um coração que tenha prazer em seguir as orientações de Deus, em ter prazer em passar tempo com Deus, um coração que tenha prazer em guardar os 10 mandamentos de Deus. Se você não tem esse sentimento de alegria, talvez você precise pedir para Deus: Senhor, me dá um coração novo, me dá uma visão nova das tuas coisas, me dá prazer em ler a Bíblia, me dá prazer em vir à tua igreja, me dá prazer em cantar músicas de adoração ao Senhor. Senhor, me dá prazer em alimentar-me alimentos que são aprovados pelo Senhor e fazem bem para mim. Senhor, me ajuda a gostar de ir em lugares que o Senhor poderá ir comigo. Me ajuda a assistir coisas que me trarão a tua presença. Me ajuda a ler livros que me farão bem. Se você é uma dessas pessoas que hoje não se sente perto de Deus, sente que falta alguma coisa no teu coração, eu já vivi assim, por isso eu sei que estou falando. Eu sei que isso não é uma coisa minha, de João Paulo, é uma coisa da natureza humana. Nós nascemos para vivermos uma vida que Deus gostaria que nos uníssemos a Ele, mas quando não abrimos o coração para Deus, o tempo irá passar, e por mais que você tente fazer coisas, por mais que você tente realizar coisas, por mais que você tenha momentos de prazer, se você não deixar, se você não conseguir, se você não se permitir ser influenciado por Deus, você viverá o resto da sua vida tendo momentos de prazer, mas a maior parte do tempo você viverá deprimido ou deprimida, angustiado ou angustiada, ansioso ou ansiosa, sem esperança, muitas vezes o desejo de ficar ali na cama deitado e não levantar mais. E muitas vezes talvez terá o desejo de morrer. Outro dia uma moça me mandou uma mensagem dizendo: a única coisa que eu tenho é vontade de morrer. Não consegue entender que precisa de Deus. Não consegue entender que precisa estudar a Bíblia para ouvir a voz de Deus. E ainda continua imaginando que viver a vida do seu jeito um dia vai dar certo. O apóstolo Paulo tentou viver a vida dele do jeito dele, e na sua sinceridade, mesmo com toda a convicção que Paulo tinha, mesmo com a certeza que ele tinha que estava fazendo a coisa certa, não fez de Paulo um homem que andava segundo a vontade de Deus, não fez de Paulo um homem preenchido. A sinceridade tem o seu lugar nessa vida, mas a sinceridade não pode substituir a verdade. Por mais que eu seja sincero, se eu beber uma garrafa de uísque todos os dias, imaginando que é água, imaginando que é chá, eu terei o resultado de estar bebendo uma garrafa de uísque. Agora, o ser humano que conhece a verdade, que sinceramente luta com Deus para viver a verdade, mesmo que um momento ou outro ele ainda falhe, andando com Deus, sinceramente lutando para ser fiel a Deus, gradativamente ele conseguirá vencer. Paulo errou, Paulo falhou, Paulo perseguiu os cristãos, mas Jesus sabia que ali estava no coração de um homem que no momento em que entendesse o seu erro, ele mudaria. No momento em que entendesse que estava fazendo justamente ao contrário do que Deus queria que ele fizesse, ele mudaria. E quando Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Jesus já ressuscitado, ele viu a Paulo, Paulo ouviu, e há um diálogo entre Paulo e Jesus. Paulo entende que na sua sinceridade estava perseguindo o povo do caminho, ou seja, os cristãos. E naquele momento Paulo pergunta: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, até agora eu imaginei que estava vivendo da maneira certa. Até agora, Senhor, eu imaginei que estava fazendo a sua vontade. Deus, Jesus, na minha sinceridade, eu imaginei que estava fazendo aquilo que tinha que ser feito.
Mas agora estou descobrindo que estava perseguindo o Senhor e os seus filhos. Então, por favor, me ensina o que é que o Senhor quer que eu faça. E a história de Paulo mostra, depois desse momento, a história de um homem que se levantava, que muitas vezes falhava, mas que servia de novo, muitas vezes caía. Mas mais do que nunca, a Bíblia mostra a história de um homem que lutou dia e noite para fazer a vontade de Deus. Dia e noite Paulo esmurrava o corpo dele, simbolicamente falando, espiritualmente falando, para que a natureza carnal dele, para que a natureza instintiva dele não dominasse no momento das decisões, não dominasse no momento das provações, mas sim a natureza espiritual, que Deus havia lhe dado um coração novo, que essa sim o dominasse no momento das provações e no momento das tentações. Paulo lutava, Paulo chorava, Paulo pregava, Paulo orava, mas ele dizia: estou combatendo o bom combate. E esse homem que lutou combatendo o combate de uma natureza que o levava a falhar, mas sendo bombardeado por uma natureza espiritual que queria fazer semelhante a Jesus, Paulo, depois de lutar muitos anos, chega ao ponto de dizer: Cristo vive em mim, eu estou crucificado com Cristo e Ele vive em mim agora. Paulo chegou no momento que ele se permitiu ser dirigido, influenciado, transformado, utilizado pelo Espírito Santo. Amém. Essa tarde Jesus está chamando você. Você que nunca se batizou, para se unir conosco, estudar a Bíblia e se preparar para esse momento que vocês verão daqui a pouco do batismo. E o momento do batismo não é o fim. Depois do batismo, esse grupo se unirá a nós na pregação do Evangelho. Quantas pessoas vão ouvir vocês depois do batismo? O testemunho de vocês, a vida de vocês, aquilo que vocês abriram mão para estarem aqui. Eu sei que não é fácil chegar aqui. O caminho é estreito, o caminho não é largo para conduz a salvação. A abdicação, o teu trabalho foi perdido pela tua decisão, mas o reino de Deus vai ser aberto para você. Amém. As lutas que você teve, Miguel, eu sei. Todos os dias o inimigo de Deus tenta parar, tenta fazer desanimar. Eu tenho certeza, desses 25 anos que prego, não tem ninguém que venha se batizar, que não tenha sido pressionado pelo inimigo para desistir, para parar, para dizer: olha, você vai fazer isso mesmo, tem certeza, vai abrir mão. Eu tenho 25 anos de batismo e continuo recebendo pressões de mim. Não para me batizar, porque já sou batizado. Mas agora, como pastor, eu ouço muitas vezes: você vai continuar sendo pastor, vai enfrentar as lutas que você vai enfrentar, vai continuar querendo ser um pastor. Por que não abre mão de tudo isso? Eu ouço muitas vezes o inimigo: vai viver a vida que você vivia antes, volta para a empresa, vai ganhar dinheiro, dá coisas novas para a sua família. E quantas vezes me ajoelho e digo: Senhor, me ajuda, que eu quero continuar ao teu lado. Não importam as pressões, Deus sabe o que é melhor para você. Amém. Eu tenho certeza que, independente das pressões que vocês receberem, talvez ainda passem por isso. O seu Viver ao lado é de diferente. é algo que Fala ainda. nunca vai ser superado. Meu vai pra internet, então. O prazer de estar com Deus, o prazer de ter o coração preenchido, o prazer de ser dirigido pelo Espírito Santo depois do batismo como nunca. Ter um nome espírito no início da vida que vocês terão agora. Ter os pecados passados perdoados. Vocês farão parte não só da igreja de Não, pega melhor. farão parte de todos aqueles que um dia nesse mundo se posicionaram ao lado de Deus. E farão parte dos 2/3 de anjos que decidiram ficar do lado de Jesus no momento do grande conflito com Satanás. Queridos, vocês que ainda não são batizados, eu quero perguntar para esse grupo com carinho primeiro: quanto tempo mais você vai precisar para entender que precisa estudar a Bíblia? Eu falo com carinho. Experimente estudar a Bíblia, experimente buscar a Deus em oração. Dê uma chance para Jesus entrar no teu casamento, na educação dos teus filhos, na saúde, na vida de vocês. Vocês vão perceber a diferença quando Jesus entra na vida. Que vocês que são membros da igreja, mas não se sentem perto de Deus hoje.
Eita. Quanto tempo você tem passado ao lado de Jesus? Quantas horas você tem buscado ao Senhor em oração e estudo da Bíblia, para permitir que o Espírito Santo renove o teu coração? Te dê um coração que tenha prazer em andar de Deus, verdade de Deus. Quanto tempo você tem passado com Deus? Vocês mais do que nunca depois estão estudando. Deverão estar estudando com Deus, de acordar cedo, para estudarem a Bíblia, para orarem mais, para pedirem que o Senhor os transforme ainda mais em Jesus. Muitas pessoas se batizam e abandonam a igreja, porque têm a visão errada do cristianismo. Muitas pessoas pensam, agora eu me batizei e acabaram o problema. Não, você terá um problema. Mas agora você terá mais do que nunca a direção do Espírito Santo. Mais do que nunca, Jesus terá uma carta branca para ajudar vocês. Porque antes Satanás podia dizer, mas por que o Senhor está protegendo eles? Eles não se posicionaram, porque o batismo também é um posicionamento de que lá você está no grande conflito. Mas ao se batizarem, vocês estarão se posicionando diante do universo, que os observam. E o Senhor agora dirá a eles que batizaram, se posicionaram, estudaram, estão lutando para andar comigo. E o Senhor terá direito sobre vocês como nunca teve. E isso será uma bênção muito grande. E por mais que o inimigo possa pressionar você e a mim, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e que o temem, que o respeitam, que passam tempo com ele. Nós precisamos nos unir. Vivemos uma vida muito isolada, trabalhamos muito, estudamos, corremos, e vivemos sozinhos. E muitos pensam, bom, só eu que tenho provações, só eu que caio, só eu que falho. Isso é mentira. Vivemos tão separados muitas vezes, que não sabemos as lutas dos nossos irmãos. Muitas vezes criticamos ao outro irmão e não sabemos, e não entendemos o momento dele, ou a luta dele. Já falei muitas vezes da minha vida, e aprendi que não sou melhor do que os outros, e aprendi que não sou superior aos outros. Mas eu tenho aprendido uma coisa, a depender de Deus a cada dia. E por aprender a depender de Deus, e gastar tempo com Deus, não eu, mas o Espírito Santo vai dominando a gente, vai mudando o nosso corpo, vai nos dando força para vencer. Entende a diferença? Deus quer ajudar você. Deus quer modificar seu coração. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher semelhante a Ele, como fez com Paulo. Vocês vão se batizar agora. O pastor Estina já chegou? Está chegando? Eu tenho mais um tempinho.